Eu quero falar com vocês hoje sobre uma mãe que tem na Bíblia, uma mãe que não foi assim um grande exemplo de mãe, mas que com o exemplo dela a gente também aprende, né? Porque eu aprendi há muitos anos atrás com a minha amiga pastora Fabiana, que a gente aprende pela bênção também. Aprende com os erros, mas aprende pela bênção. O que é pela bênção? Olhando o erro dos outros. Eu olho o erro dos outros e eu aprendo com isso. Eu tiro uma lição para mim, não preciso passar por isso também. E a Fabi sempre falava isso para mim. E isso eu levo para o resto da minha vida, né? E hoje essa mãe que eu vou trazer é para a gente aprender pela bênção, né? É uma mãe que não foi uma mãe assim um exemplo muito bom, mas que a gente tem muita coisa para aprender com ela, muitas lições para fazer ao contrário, fazer o inverso. Eu quero falar com vocês sobre Rebeca, né? Rebeca lá em Gênesis. Eu não vou ler especificamente ali, porque é muita coisa que tem sobre ela ali na Bíblia, né? Mas lá em Gênesis, no capítulo 24, começa a história de Rebeca, né? Quando Abraão mandou um servo lá para encontrar uma esposa para Isaac, porque ele estava muito triste, né? Depois da morte da sua mãe Sara e tal. Então, a partir de Gênesis 24, ali, de Rebeca, e eu vou passar algumas coisas, né, para chegar ao ponto que eu quero chegar. Então, o título que eu queria compartilhar é Rebeca, uma mãe manipuladora, tá? Rebeca, ela é uma moça formosa, temente ao Senhor, que foi escolhida para casar com Isaac. Ela amou muito Isaac quando o viu e ele a amou. Né? Lá na Bíblia conta que quando ela está chegando com o servo de Abraão, Isaac está passeando, está voltando do e ele vê ela, e ela o vê de longe, e eles se apaixonam ali naquela hora, né? E o Senhor, né, abençoou esse amor deles, esse casamento. E Rebeca, ela era estéril. Ela era estéril, né? E o seu marido Isaac orou por ela e o Senhor abençoou a madre dela com uma gravidez, com uma gestação de gêmeos. Gestação de gêmeos. E então, desde a gravidez, os gêmeos já lutavam lá na barriga dela, né? Havia uma luta, ela sentia que tinha algo diferente dentro da sua barriga. Eu acho que eu vou tirar a câmera do meu celular, do meu computador, tá travando, e vou colocar a câmera do meu celular aqui. Tá travando aqui do computador. Peraí, só um pouquinho. Se ficar melhor, daí não fica travando, você fica ouvindo a minha voz e a imagem parando. E dentro da barriga dela, dentro do ventre dela, né, tinha os gêmeos, e eles estavam já em guerra ali dentro. E um dia ela orou ao Senhor e perguntou, né, o que estava se passando ali com ela. E o Senhor disse que ali eram duas nações que ela tinha dentro do ventre. Que importante. Então, quando a gente gera um filho, a gente já sabe que tem uma nação dentro da gente, às vezes, né? Porque imagina quantos, né? Qual é o propósito desse filho? A gente não tem a dimensão do propósito dele se a gente não perguntar para o Senhor. E às vezes não é através de um filho nosso que vai nascer uma nova nação, mas eles vão conquistar uma nação inteira para o Senhor, né? Evangelizando e tal. Então o Senhor disse que no ventre dela havia duas nações, dois povos, né? Serão nascidos de ti. E se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O maior, né, servirá, o mais velho servirá ao mais novo. E ela gravou essa mensagem, o que o Senhor falou para ela, ela gravou. Então, no tempo certo, os gêmeos nasceram. Era ruivo, todo peludo, que era o Esaú, e o Jacó já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Já começa ali, né, uma disputa, né, um agarrado no calcanhar do outro. O tempo foi passando, eles cresceram, né? Cresceram normais, saudáveis, e Esaú saiu perito a caçador, homem de campo, né? Eu imagino que seja igual ao seu pai,
Lá no início, quando Rebeca conhece o Isaac, lá, ele estava voltando do campo. Pode ser, né, que Esaú puxou mais esse lado do pai. É a minha imaginação, né? E Jacó, porém, era um homem pacato, ele cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, né, do que ele trazia. E Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Aqui a gente já vê um ponto negativo nessa família. Pais que preferem filhos, têm filhos preferidos, né? E a gente sabe muito bem, eu vou abrir um parênteses aqui, a gente sabe muito bem que Deus, ele não tem filhos preferidos. E nós aqui nessa terra somos tipo uma tipologia de Deus com a família, né? Se Deus não tem filhos preferidos, também não podemos ter. Deus, ele tem filhos íntimos. Aquele filho, né, que gosta de estar na presença dele, que busca conhecer ele, saber o gosto dele, que obedece por amor, né? Aquele filho que tem intimidade, né? Tá sempre em constante relacionamento com ele. Esse é um filho íntimo do pai. Então, consequentemente, esse filho às vezes mais coisas do que o outro, que não busca, que só busca, ai, Senhor, me socorre quando está precisando de alguma ajuda, quando está passando por uma dificuldade, né? Que só lembra de Deus lá uma vez ou outra, né? Às vezes ora por uma bênção e quando ganha, às vezes nem agradece ao pai, né? Aí tem esse filho também. E daí esse filho, olha o filho lá que está ganhando um monte de coisa, está sendo abençoado e pensa, ai, Deus prefere mais ele do que eu. Mas não é assim. Não é assim. A gente que não é assim, né? Então, igualmente é na casa, dentro de casa. Nós não temos filhos preferidos. A gente ama, quem tem mais de um filho, ama os filhos igualmente. É amor, é um amor diferente, até um amor diferente do amor pelo marido. É um amor diferente. A gente gerou aquela vida dentro de nós. Mas, dentro da nossa casa, vamos supor, os nossos filhos, eles têm personalidade, o nosso filho tem temperamento, o nosso filho, ele tem linguagem de amor, diferente da minha, diferente do meu marido, diferente da do irmão. E às vezes um filho é mais compatível comigo do que com meu marido. O outro filho é mais compatível com o marido do que comigo. Mas não quer dizer que ele é preferido. Né, é uma compatibilidade, né? É uma intimidade que acontece ali, né? E quando a gente não está bem curada na nossa alma, quando a nossa alma está caída ainda, que o Senhor não trabalhou na nossa vida, a gente acaba errando nisso e a gente cai nessa armadilha e cai tendo filhos preferidos. Foi o que aconteceu com a Rebeca ali, né? Ela caiu nisso. Ela e Isaac erraram nesse ponto. Então, isso é muito importante. É muito importante. Porque, às vezes, assim, eu tenho um filho que ele não se dá muito bem comigo, porque o gênio dele é diferente do meu. Eu tenho que buscar entender ele, buscar compreender ele. Qual que é a linguagem de amor dele? Às vezes, a minha é a predominante, é a prestação de serviço. Mas a do meu filho pode ser de toque, de fazer carinho. E isso para mim é o último. É a minha última, tá lá no final. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esforçar para suprir essa linguagem de amor do meu filho. Porque é o meu último. Eu vou me sentir amada quando ele me ajudar a arrumar a mesa, quando ele pede para lavar louça, ele tem 4 anos, vai fazer 5, mas ele gosta de lavar louça, às vezes ele ajuda a arrumar a mesa. E isso, para mim, eu me sinto amada quando ele arruma os brinquedos, sem eu estar pedindo, né? Ele brinca, ele já vai lá e arruma. Eu me sinto amada por ele. Ele por mim quando eu pego ele, abraço, dou carinho, fofo, fico beijando, né? A linguagem dele muito forte é palavras de incentivo. Tanto que eu tô de batom, porque ele que fica me incentivando, eu pintei a unha porque ele fica, mãe, pinta a unha, passa batom, você fica muito bonita. E então, ele é muito nessa linguagem. E palavra de incentivo também é uma das últimas minhas, e eu tenho que aprender para saber lidar com ele. E a minha outra
ela é diferente. A linguagem de amor dela é presente, dar e receber presente. A linguagem de amor dela também é toque, né? E isso para mim é difícil, o toque. O toque é o mais difícil para mim. Eu gosto, eu amo, eu beijo, eu cheiro, eu abraço, mas daqui a pouco eu já não quero mais. Só que não significa que eu não amo meus filhos. Eu amo. Só que a minha linguagem é diferente da deles. Então, a gente tem que compreender isso, né? Compreender os nossos filhos para a gente não cair nessa... Porque daí, se eu tenho um outro filho, que ele tem a mesma linguagem de amor que eu, que ele ama servir, que ele ama me ajudar, aquele filho vai ficar mais perto de mim, a gente vai ser mais próximo, a gente está falando a mesma linguagem, né? Só que não quer dizer que eu amo mais ele. A gente só tem a mesma linguagem, nós estamos parecidos. Então a gente tem que cuidar muito que isso é uma armadilha muito sutil do inimigo, que ele vem sorrateiramente, ele vai usando isso para causar intriga entre os irmãos, e daí o irmão pensar, mas a minha mãe ama mais o outro porque ele está lá o tempo todo com ela dá mais coisas para ele, não sei o quê. Não, também tem a ver com obediência, né? O filho obediente, ele ganha, não é que ele ganha mais recompensa, mas assim, eu peço para eles fazer uma coisa. O obediente vai lá e faz, ele vai ganhar a sua recompensa. O desobediente vai ter essa consequência. E assim é Deus com a gente também, né? Então a gente tem que ter intimidade com Deus. E com os filhos também, porque se eu tenho filho e não cuido, não tenho intimidade com o filho, como é que eu vou conhecer o meu filho? Né? Então, ali já tem um ponto negativo que a gente tem que estar sempre de olho. Quando Isaac ele estava velho, ele chamou o seu filho Esaú, pediu para ele caçar, falou, né, eu estou perto de morrer, vai lá caçar, eu quero comer a sua caça e te abençoar. Aí Rebeca prestou atenção, Rebeca ouviu isso. E o que ela fez? Ela veio, chamou o Jacó e falou, vai lá, pega um carneiro lá do teu rebanho, traz para cá, vamos matar, vamos fazer um ensopado daquele que o seu pai gosta, e você vai levar lá para ele, vai se passar por Esaú, porque Isaac estava cego, né? Daí ele falou, mas mãe, como é que eu vou fazer isso? Meu irmão é peludo e eu não tenho pelo. Daí ela assim, faça como estou te ordenando que vai dar tudo certo. Ela manipulou o seu filho. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra do Senhor lá na gravidez deles, lá na gestação. E ela queria colaborar com Deus, né? Ela não queria deixar Deus fazer, né? A realizar a promessa dele. Não, ela quis colaborar com Deus. Então, ela fez todo esse enredo, essa manipulação, né? Manipulou o filho, ela, né, enrolou o filho para que ele fizesse a vontade dela. Porque quando a gente está com a nossa alma caída, quando a gente está ferida, a gente manipula as pessoas à nossa volta. A gente manipula os filhos, a gente manipula o marido, as amigas, a gente manipula essas pessoas para fazer a nossa vontade, para fazer aquilo que a gente quer. E a gente acha que está certo, que está tudo bem, que é isso mesmo. Então, temos que prestar atenção nisso, gente. Nós temos que deixar Deus nos curar por completa. Porque quando a gente é uma pessoa sadia, curada de alma, curada das nossas feridas, a gente vai olhar para os nossos filhos com as lentes de Deus e não com a nossa lente distorcida, com a nossa lente ferida, com a nossa lente machucada. Porque quando eu olho com as lentes de Deus, eu estou colaborando com o propósito dele, porque o Senhor está me instruindo e eu estou discipulando, eu estou fazendo a vontade dele. Agora, quando eu olho com a minha lente caída, a minha lente ferida, dodóizinha, ai, porque eu sofri muito na vida, só eu sofri, mas ninguém sofreu na vida, de certo, né? Só eu fui a sofredora da vida toda. Quando eu olho para os meus filhos com essa minha lente, eu prejudico eles, eu machuco eles, eu falo palavras de maldição para a vida deles, porque eu estou olhando com a minha lente distorcida. Então, a gente tem que pedir muito para Deus para a gente ser curada. Claro que a gente não é curada assim num passe de mágica, é um processo. Eu estou em processo, como vocês também estão. A gente está sempre em constante processo. Mas um dia, né, a nossa pastora já falou, Deus vai curando a gente, né? Quando a gente conhece ele, a gente já tem um grande encontro ali, feridas grandes, ele já vai tratando. As maiores ele trata no começo, que são essas grandes feridas que fazem a gente manipular as pessoas à nossa volta. E quando a gente recebe esse tratamento, essa cura maravilhosa, em vez de eu ferir, em vez de eu machucar, eu vou amar,
eu vou ajudar, eu vou impulsionar, eu vou abençoar. Por quê? O Senhor me tratou naquilo ali. E aquilo não me fere mais. Eu sei que eu fui ferida, eu sei que aconteceu, eu sei que um dia lá atrás eu fui vítima, mas hoje eu não sou. Eu sou sarada, eu sou restaurada, eu sou curada, eu sou uma mulher abençoadora. O Senhor abençoa as vidas através da minha vida, abençoa os meus filhos através da minha vida. Ele confiou filhos preciosos para mim, né? E daí tudo vai fluir. Não vai acontecer como Rebeca aqui, que manipulou o seu filho. E a gente sabe o enredo disso. Ela manipulou, ele foi lá, ela fez o cozido, botou pele de carneiro aqui, botou a roupa do Isaú para sentir o cheiro, né? E ele foi lá, enganou o pai, e o pai falava, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Isaú. Mas o pai, mesmo assim, né, ele estava sabendo que alguma coisa estava acontecendo. Eu acho que no íntimo dele ele sabia, porque a gente não se engana, a gente conhece os nossos filhos, né? E daí aconteceu tudo aquilo ali, o pai abençoou ele, comeu da caça, abençoou ele. E quando Esaú chegou, preparou e foi lá levar para o pai falou, mas eu já te abençoei. E daí eles se tocaram que foi Jacó. E daí o que acontece? Esaú fica louco, quer matar o irmão. Olha só o que causa uma mãe manipuladora. Olha só o que ela pode causar dentro da sua família, destruir a sua família. Desonrou o seu marido, enganando ele, né? Desonrou os seus filhos também. Gente, olha só a que ponto que chega. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é sutil. Isso é sutil. A mulher, ela tem essa... Nós somos influenciadoras. Nós somos influenciadoras, nós temos uma tipologia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele convence, ele influencia para o bem, para as coisas certas, e nós também temos isso, nós somos persuasivas, isso fugiu a palavra, obrigada, Fábio. Nós somos persuasivas, e nós temos que usar essa qualidade que o Senhor nos deu, esse dom de influenciar, para influenciar para as coisas boas, influenciar para as coisas que o Pai quer que a gente influencie. E não para fazer a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que eu acho que é certo. Porque ela achou que aquilo lá que ela fez, ela estava fazendo o que era certo, na mente dela, na vida dela, que ela estava caída, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Ela quis dar ajudinha, que Deus nem precisava. Claro que a gente sabe que tudo isso aconteceu com a permissão do pai. Nada foge ao controle dele, nada foge da permissão dele. Mas poderia ter sido de uma outra maneira, né? Sem ter causado essa briga, essa confusão, essa discórdia tão grande entre irmãos. A gente sabe que irmãos gêmeos ainda têm uma ligação maior ainda do que outros irmãos quando não são gêmeos. Então, tanta coisa se perdeu, tanta coisa foi estragada por causa de uma mãe caída que manipulou seus filhos, desonrou o seu marido, trouxe desgraça para sua casa no final da vida dela e do marido, né? Que triste isso. Já pensou, a gente caminha uma vida inteira certo, correto com Deus e no final a gente cai. No final a gente se deixa enganar pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, pela nossa vontade, pelo nosso desejo carnal. Eu quero fazer pela minha força, porque ela fez pela força dela. Ela não deixou Deus fazer, ela quis ajudar o Senhor. E dali, o que aconteceu? Aconteceu tudo isso. E daí, quando ela escutou que o Esaú queria matar o seu filho, Jacó, ela pegou e chamou ele e falou, vai, eu vou te mandar lá para casa do meu irmão Labão, tu vai ficar lá um tempo até passar a raiva do teu irmão, não sei o que, vai lá e pede a bênção pro teu pai. Aí ele foi lá e falou, pai, eu quero achar uma esposa para mim que seja da nossa família, assim como a minha mãe foi para ti. Olha, outra coisa, mostrando o erro do irmão, porque o irmão casou com mulheres que não eram, né, da família, que não eram hebreias, né? Casou com outras mulheres de outros povos, de outras culturas. Então, isso também já apontou um erro para o irmão, o erro do irmão. Porque lá no início da história deles, mostra que quando ele casou com essas mulheres, Esaú casou, causou amargura, causou tristeza para os pais. Então, ali ela também já persuadiu mais uma vez. Porque o pai, naquela época, se sentiu amargurado do filho ter casado com outras mulheres de outros povos, né? Então, ele
persuadiu de novo o pai o abençoou, liberou e ele foi lá para casa do tio dele. Só que nesse caminho aí, o que aconteceu? Sofrimento, dor. Esaú ficou perdido, sem saber quem ele era, na sua identidade, porque ele perdeu a sua como é que é a palavra? Primogenitura lá. Perdeu, né? Porque ele vendeu por um prato de comida. Perdeu a bênção do pai por ele ser o filho mais velho. Ele ficou perdido, sem identidade, desorientado. E o Jacó foi lá para casa do tio, o tio enganou ele. Por que o tio enganou ele, será, né? Será que também não foi uma consequência dele desonrar, enganar o seu pai? Sem querer, porque ele foi manipulado pela sua mãe. Ele foi manipulado. Mas ele poderia decidir não obedecer à sua mãe, ele poderia ter escolhido não fazer o que a mãe estava falando. Mas ele era tão manipulado, tão coagido pela sua mãe, que ele achou que o que ela estava falando né, era o certo, não tinha outra saída. Porque ele relutou até no começo, mas mãe, eu não posso fazer isso, meu irmão é peludo, eu não. Mas depois ele acabou cedendo à vontade da sua mãe. E daí, exatamente, uma cascata de consequências. Ele foi para lá, o seu tio enganou, ele se apaixonou pela... agora é Raquel? Raquel, né? Eu confundo os nomes das duas sempre. Ele se apaixonou pela Raquel. Só que daí o tio enganou, botou primeiro a Lia para ele casar em vez da Raquel. Aí ele teve que ficar mais 7 anos trabalhando para o tio, porque o tio viu que ele era abençoador. O tio viu que ele era próspero, tudo que ele fazia no trabalho prosperava, aumentava, dava muito lucro para o tio. O tio não queria se livrar dele. O tio queria ficar com ele ali, né? Então, tudo isso, tanta consequência, tanta coisa ruim aconteceu por causa de uma mãe caída, manipuladora, que influenciou o seu filho a fazer a sua vontade, a vontade que ela achava que era o certo. Isso é muito triste, gente. A gente tem que cuidar muito com isso. A gente tem que cuidar muito, muito, muito com isso. Pedir sempre a orientação do Espírito Santo para que ele esteja conosco na nossa maternidade, desenvolvendo a nossa maternidade, porque a gente não sabe tudo. E cada fase do nosso filho é uma fase nova, é diferente. Olha só, eu tenho uma filha de 21 anos e tenho um outro que está prestes a fazer 5. Olha, 16 anos de diferença, eu não sei mais nada. Não sei mais nada. É tudo novo. E se eu não tenho a ajuda do Espírito Santo, meu Deus do céu, ai de mim, o que seria de mim? Se com o Espírito Santo aqui do meu lado, né, a gente erra, a gente acaba caindo nos mesmos erros. Imagina se a gente não tem ele. Então, nós temos que ter essa parceria. Temos que buscar conhecer os nossos filhos, saber a linguagem de amor dele. Como que Deus fala com meu filho? Né? Deus fala com a gente, o mesmo Deus que fala comigo, fala com meu filho, o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro do meu filho. Não existe, como a Sara sempre fala, Espírito Santo Júnior, não existe. É o mesmo Espírito Santo, na mesma intensidade, e às vezes até mais potente nele do que em mim, porque ele está mais aberto, o canal dele é mais limpo do que o meu, porque o meu é cheio de fortalezas ainda que eu tenho que quebrar, o dele não, está limpinho. E com a ajuda do Espírito Santo, se vai construir uma fortaleza, a gente já quebra no início. E ele não vai ter, né? Olha o trabalho que Deus tem que fazer comigo, para a gente se conectar tudo, né? Para mim tá tudo alinhadinha para poder passar para o meu filho. Enquanto com ele é muito mais fácil. Então, às vezes, a gente não está sensível ao Espírito Santo na educação dos nossos filhos e a gente comete erros, a gente manipula, a gente machuca, a gente fala palavras de maldição, acaba deturpando a vida dos nossos filhos, estragando eles, assim, ó, estragando o propósito deles. Claro que não vai acontecer, porque o Senhor sempre dá um jeito, mas a gente atrasa. E se a gente está ali, ó, com o Espírito Santo, a gente é arqueira, pega nossos filhos, que é a nossa flecha, que é o filho, e aponta para o destino. Aponta para o destino e leva certeiro lá no alvo. Desde pequeno, desde bebê, desde a gestação, orando, né, declarando, profetizando, abençoando, vai crescendo, já sabe quem ele é, porque na gestação eu oro e pergunto, Senhor, qual é o nome que tu quer que eu dê para o meu filho? Qual é o nome que tu escolheu para o teu filho? Porque ele está comigo, mas ele é teu, não é meu. Como eu já disse uma vez, a gente não cria filho para o mundo,
A gente cria filho para Deus, para manifestar o reino dele aqui nessa terra. E que a gente não seja como essa Rebeca aqui, né? A gente não pode ser como ela. Perceba o seu papel de mãe, o quão importante que é esse papel. Discipular o seu filho, instruir no caminho de Deus, mas não é falando, não. Exemplo. Exemplo. Seu filho aprende com exemplo. Nenhuma criança aprende com a gente falando, não. Escuta tanto que ele nem grava nada do que a gente fala. Agora, o que ele vê, isso nunca mais sai da memória dele. E eles praticam, eles fazem. Né? Eu tenho infinitos exemplos dentro da minha casa que o meu filho faz por ver a gente, né? Então, a gente... Quem me conhece de perto, quem sabe, né? As meninas que estão sempre aqui ouvindo, a gente conversa, elas sabem, né? É natural, é natural. Meu filho me vê orando, ele ora. Meu filho me vê lendo a Bíblia, ele também tem um tempo dele que ele gosta de ler, né? A gente assiste desenhos de outros tipos, mas tudo a gente já vai botando intencionalidade, mostrando Deus naquele desenho que não é um desenho de bíblico, né? Tudo a gente vê Deus. Deus está em tudo, está em tudo. Ele é o criador de tudo. E a gente pode mostrar ele em tudo para os nossos filhos. Em tudo. Olha só, gente, ontem eu estava fazendo uma aula e aprendendo que a gente, né, às vezes no mundo espiritual, a gente bota, os nossos filhos têm medo né, de monstro e tal, e a gente esquece de falar dos anjos que protegem eles, né? A gente esquece de falar isso, olha que interessante. Mas olha que interessante, eu estava sozinha aqui prestando atenção nisso, com o fone no ouvido. E hoje de manhã, o meu filho acorda e vem falar para mim assim, mãe, quem que é o chefe dos anjos lá no céu? Daí eu falei para ele, Gabriel não, Miguel, né? O arcanjo Miguel, ele que lutou contra o diabo lá. Daí, né, ele viu no Superbook, né? Daí ele queria saber o nome, né? Daí eu falei, daí ele falou assim, mas Deus que lutou com o diabo? Eu falei, não, filho, o diabo é isso aqui para Deus, ó. Porque é Deus que criou ele. Ele era um anjo de Deus no começo, tu lembra? Lembro, né? Então, né? O anjo é muito mais poderoso assim, E tu sabia que no mínimo 2 anjos tu já tem? Deus manda 2 anjos para cada um. Só aqui em casa, se a gente contar o mínimo, nós temos 6 anjos dentro de casa cuidando de nós. 6 anjos. Grandão, forte, que cuida da gente, que tá aqui, né, para nos defender. O diabo nem chega perto. É verdade, né? Deve ter muito mais, né, mãe? Eu acho que tem 14 mil anjos aqui. Eu falei, acho que tem. Pelo tanto que a gente ora, o tanto que a gente chama ele para nossa casa, deve ter mesmo. Se tu tá falando, é porque tem. Eu falei, imagina onde tu vai, tá essa montoeira de anjo à tua volta cuidando de ti. Olha só, né? Meu poderoso, vai que vai, né? Os anjos tudo ali cuidando de ti, dele. Né, mãe? Eu falei, claro, filho. O diabo não chega perto, não. Ele pode até querer falar uma coisinha aqui no nosso ouvido, mas os anjos estão guardando a gente, estão cuidando de nós. É verdade. Isso aí, interessante, gente, que eu nem conversei isso com ele ontem, nada. Ele estava dormindo. E hoje ele já veio com a conversa do anjo. Olha só, como o Senhor já ministrou, ele já falou, né? A personalidade profética dele às vezes é Noah, aquele que sabe, vem um pensamento e ele já vem adivinhando. Sei lá, eu nem falei, ele já está falando. Eu pensei esses dias de fazer uma festinha surpresa para ele no aniversário. Ele já falou no outro dia, antes de eu falar. Com meu marido, eu ia conversar com meu marido, ele já veio falando. Eu falei, segure, meu Deus, eu nem falei nada, ele já está falando na minha frente que eu queria fazer, já está estragando tudo que eu queria preparar para ele. Né? Então, Espírito Santo, lindo, né? Fala as coisas para ele e ele escuta. E a gente tem que estar atento a isso, como que Deus fala com o nosso filho para a gente compreender, porque às vezes a gente quer brigar com eles por não compreender a maneira que Deus está falando, né? Às vezes eles querem orar por alguém e a gente não dá liberdade. A gente tem que estar atenta, ser diferente da Rebeca. Não manipular, não controlar igual uma marionete, não. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para o Espírito Santo agir, fluir na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Em nós e através. Em nós e através de nós. E neles também acontece da mesma maneira. Em nós e através de nós. E cabe a nós esse papel lindo, maravilhoso, difícil. É difícil, não é fácil. Não é fácil, né? Para mim também não é fácil.
Às vezes dá vontade de desistir. Tem dias que tá difícil. Tem dias que é ruim, que é dolorido. Mas a alegria vem pelo amanhã. Passa a noite, no outro dia é um novo dia. Uma nova oportunidade. E naquele dia difícil, Senhor, me ajuda, me socorre, não estou conseguindo, está difícil suportar. Mas o nosso filho não é o mau comportamento. Ele não é o que o mau comportamento dele está mostrando. Por trás do mau comportamento, há alguma coisa. Há uma influência. E aí cabe a nós estar atenta para identificar o que está acontecendo. Atenta, olhos e ouvidos abertos, atenta, ouvindo o que o pai está mostrando e o pai está falando o tempo todo, mas às vezes a gente fala tanto no ouvido dos nossos filhos que a gente não escuta o que Deus está falando para nós, porque a gente só quer falar, dar sermão. Eu tenho que cuidar com isso, porque eu sou muito faladeira. A minha filha, quando, né, eu não conhecia Jesus, né, misericórdia, a minha filha dizia assim, que uma vez ela botou uma gravura de uma caveira lá, sentada assim na cadeira, toda desmunhada, dizendo assim, a minha mãe, quando tá brigando, quando ela fala lá da palestra, e ele lá ouvindo, né, já ficou morto lá, virou na caveira, tanto que fala. Essa era o meu retrato dessa mãe, porque eu tenho que me policiar até hoje, porque senão eu falo, aí tô com raiva ainda brava, daqui a pouco eu volto, falo, né? Então eu tenho que cuidar com isso. E hoje eu ainda caio nesse erro às vezes. Mas glória a Deus, meu marido, amor, daí eu já sei, porque a gente combina, né? Porque tem que combinar, daí eu falo para ele, às vezes ele fazia assim, daí eu falo para ele, se amor, se tu faz eu fico com mais raiva ainda, daí eu fico com raiva de ti. Então, não faz fala amor, que daí eu sei que eu tô brava, mas eu sei, aí eu paro. Aí agora ele fala amor, daí eu já sei, daí eu ainda continuo, daqui a pouco ele amor, daí eu falo, ai mesmo, daí eu pego e paro. Às vezes eu paro por mim mesma, porque o Espírito Santo já me freia. Mas às vezes, né, eu tô tão concentrada no que eu tô falando que eu não escuto a voz dele. E é um exercício diário. É um exercício diário. É um caminhar, né? Se a gente tem uma amiga que a gente tá caminhando com aquela amiga conversando, uma hora ela fala, eu escuto. Depois eu falo, ela escuta. Aí com o Espírito Santo a gente quer só falar e não quer ouvir ele. Ele é cavalheiro, ele vai ficar ouvindo. Vai ser um bom psicólogo ali, ouve, um terapeuta, né? Só ouvindo. Vamos fazer a Espírito Santo só de terapeuta? Não. Amigo, conselheiro, né? Vamos se espelhar nele para ser essa imagem também dentro da nossa casa, com nossos filhos, criando um laço forte com os nossos filhos, mas influenciando eles para as coisas certas, para o propósito, para cumprir o seu propósito. Decida hoje qual mãe você quer ser. Rebeca? Manipuladora? Ou você quer ser a mãe que o Senhor te fez para ser? Porque tá tudo aqui dentro de nós, gente. Tá tudo aqui. Ele já colocou tudo aqui. E ele deu o filho, cada filho que ele dá para nós, esse filho precisa exatamente do que a gente tem. Isso a minha amiga Fábio sempre fala para mim. Minha pastora, minha amiga, minha conselheira. Porque quando eu tô desesperada, né, chorava, Fábio, não sei o que dela. Adri, ela falava. Tá tudo dentro de ti, Adri. O Dudu precisa de uma mãe exatamente como você é. Porque eu pensava assim, eu sou muito general, muito, né? E muito tempo eu lutei contra isso, tá, gente? A Fábia é prova disso. Muito tempo eu lutei contra a minha essência, contra o que Deus fez eu ser. Porque eu achava que não era certo. Eu achava que eu tinha que ser docinha, meiguinha. Mas não é a minha essência. Eu sou doce, eu sou amorosa, mas eu sou brava. Mas eu não sou brigona mais. Eu sou brava. É uma autoridade que o Senhor me deu. Mas até eu entender isso, ó, penei. Penei uns bons anos aí. Brigando com Deus. Meu Deus, quando eu descobri que eu estava brigando com Deus, como eu chorei, como eu sofri, pedi perdão para o Senhor. Olha o que eu estava fazendo. A Josi também se acha muito general. Mas é ele. A gente tem que cuidar, porque a gente tem essa autoridade.
né? Mas a gente não pode ser autoritária. E era o que eu estava sendo, autoritária. General, querendo que ele fizesse a minha vontade, manipulando o meu filho, para que ele fizesse a minha vontade. E não é assim. Quando a gente flui a autoridade, a gente não manipula os filhos, e eles fazem por amor, porque eles reconhecem essa autoridade que a gente tem dentro da gente, né? Que não é uma coisa que obriga, mas eu era muito assim. E às vezes isso quer vir ainda, às vezes isso quer aflora. Nós estamos no processo, é luta e luta. Criava muitos rótulos nos filhos, é verdade. Por quê? Porque daí a gente tá com raiva, né? A filha não quer lavar louça, vai estar preguiçosa, não quer lavar louça, não quer fazer nada. Como é que tu vai ser uma boa dona de casa quando tu crescer? Não quer estudar, tá com preguiça. Preguiçoso, não quer estudar, até burro, não aprende essa conta aqui. Fora as outras coisas, né, que a gente faz e fala na hora da raiva. Então, a gente tem que se governar os nossos sentimentos, domínio próprio. Eu acho que para todo mundo, não sei, né? Eu tiro por mais difícil. Porque dominar os seus sentimentos quando tá tudo bem é uma beleza, né, gente? É fácil. Agora, na hora que o filho apronta, que faz aquela bem boa pra gente, aí é que a gente vai ver o nosso domínio próprio. Aí é que a gente vai ver o fruto do espírito fluindo. Será que flui o fruto do espírito ou o fruto da carne nessa hora, né? Quantas vezes flui o fruto da carne? Não sei aí, mas aqui muitas vezes flui. O que é? Vou lá, peço perdão, reconheço para o meu filho que eu errei, peço perdão para ele, eu peço para ele me ajudar, gente, eu peço para ele me ajudar. Filho, ajuda a mãe, que a mãe ainda não consegue, a mãe ainda às vezes fica com raiva, a mãe ainda não consegue se dominar. Eu tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo ainda. E não é errado pedir perdão para o filho. Pelo contrário, tu mostra a tua humanidade, mostra para ele, né, que você é humana, que você é falho, que você erra e que tá tudo bem. Você pode errar, você pode consertar com perdão depois. A gente não pode fazer sempre, 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 né? Ah, vou brigar agora e depois vou pedir perdão, né? Iniquidade também não. Mas não é errado. E não é errado pedir perdão, porque é meu filho, não vou pedir perdão para ele, não, não merece. Não. Ele tem o Espírito Santo que habita dentro dele. Eu tenho que honrar dentro dele. Assim como ele tem que honrar o meu, eu também tenho que honrar o Espírito Santo que está dentro dele. Quantas vezes a gente desonra o Espírito Santo que está dentro do nosso filho? Quantas vezes com palavras de maldição, com palavras torpes, na hora da raiva? Encher a boca de água. Encher a boca de água. Pedir para o Espírito Santo sabedoria. No começo, mas a gente vai renovando a mente. Na hora que o mau comportamento do nosso filho está nos afetando, está abrindo um gatilho, às vezes, da nossa infância, de algo lá de trás que a gente ainda não tem noção, mas renovar a mente e tentar falar para a gente mesma: meu filho não é isso. Meu filho é amoroso, ele é obediente. E fala no pensamento e já começa a declarar para ele já vai ouvindo isso. E quando ele começa a ouvir, ele mesmo também já vai mudando o comportamento dele. E aí a gente não precisa pegar vara, a gente não precisa xingar, gritar. É difícil? Para mim também é, porque eu grito. Estou aprendendo a controlar a minha boca. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitas falhas que o Senhor está consertando, está lapidando na minha vida. E como é que ele vai lapidar? Através da vida dele, porque se eu não tiver essa lixinha ali para botar para fora, aflorar o que está de ruim aqui, como é que eu vou saber? Que até então, enquanto eu não tinha filho pequeno dentro de casa mais, que só tinha, né, uma moça, essas coisinhas não apareciam. Nada, eu achava que eu estava plena. Plena, já sarada, curada, restaurada em tudo. Mas daí, quando veio o pequenininho ali, começou a mostrar o que estava dentro de mim ainda. E o pai começou a me mostrar, olha aí, ó, isso aqui tem que curar. Vamos curar? Se eu deixar, ele vai curar. Se eu resistir, vai ficando. E quanto mais eu luto, quanto mais eu resisto, pior vai ficando. Vai virando uma bola de neve.
mas vai demorando, eu vou machucando a quarta divindade, é verdade, me achava a quarta pessoa já. Oh, Jesus, a Adriane lá já. Tava já, não sei nem como é que não, não tinha sido arrebatada ainda. Tava já com o corpo glorificado aqui na terra, andando por aí. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Qual mãe você quer ser? A que funciona o seu filho ou que atrapalha o destino dele? Que atrapalha o propósito dele, né? Tá no nosso poder hoje decidir isso. Que tal a gente decidir pela mãe que funciona? Que tal a gente decidir por essa mãe arqueira, né? Que pega as flechas e mira no alvo, aponta para o alvo, lança para o alvo. Busca a cura, busca a cura. Busca aquilo que, às vezes, aquilo que mais desperta a ira no comportamento do nosso filho é algo que precisa ser curado dentro de nós. Às vezes não é algo que precisa ser curado dentro de nós. Fique atenta. Atenta. Isso que meu filho está me desafiando hoje, né? Está me deixando com muita raiva, eu fico com raiva. Com raiva. Pede para o Senhor, o que eu preciso ser curada nisso? Qual a origem disso? O Espírito Santo me mostra a origem, ele vai levar a gente lá na infância, ele vai mostrar a origem, gente, ele vai mostrar. E você vai ser curada, liberta disso. Rejeita essa parceria que foi feita lá na infância, que você fez. Abraça a sua criança interior, porque isso externa o que está dentro de nós. Então, abraça, acalenta ela, diz que está tudo bem. Que se lá no passado quem tinha que cuidar de nós não cuidou, mas agora você está aqui, você cuida, você é adulta responsável e você é responsável pela sua criança interior. E você vai cuidar dela. Faça esse exercício, cuide da sua criança interior. Eu estou aprendendo isso, eu estou fazendo isso também. Muita coisa o Senhor já me curou. Muita coisa. Muita coisa, vocês não têm noção. O Senhor já me levou lá no ventre da minha mãe para me receber cura. O Senhor me levou lá com uns 2 anos, quando meus pais se divorciaram e eu me senti abandonada, rejeitada. O Senhor me levou lá com uns 4, 3 anos, quando a minha mãe veio buscar só o meu irmão e levou só o meu irmão e eu fiquei com a minha avó. E ele me mostrou, me deu cura disso também. O Senhor me levou lá com 7 anos, quando uma vez, né, eu morava com a minha avó, porque eu fui criada pela minha avó. E eu tava com tênis Bamba, não sei se alguém é dessa época, um tênis bem feio. E eu só podia ganhar esse, porque as minhas tias, a minha avó, não tinham condições de me dar um tênis melhor. E eu tava na festa junina com tênis Bamba, né? Na festa junina na época, né? Já tô liberta disso. Mas, né, de todo de traje caipirinha lá, de tênis Bamba. Minhas amiguinhas tudo de botinha e eu de tênis Bamba. E o Senhor me levou lá, naquilo lá. Tu acredita que aquilo lá gerou uma ferida dentro de mim? Inferioridade. Me sentia inferior por causa daquele tênis, de um tênis. Então, olha, gente, como na criança, na mente da criança é tudo muito grande. É tudo muito intensivo. O sentimento é muito mais forte. Por isso que a gente tem que cuidar. Porque às vezes uma bobeirinha a gente fala pro filho, esses dias eu não contei para vocês que o meu filho não queria tomar banho. E eu falei, tá igual o Cascão, brincando, e eu nem me lembrava. Quando eu perguntei para o Espírito Santo por que ele não tomava banho, o Espírito Santo me mostrou o desenho do Cascão. Eu achei que era porque ele tinha assistido o desenho. E daí eu fui fazer com ele o exercício do Espírito Santo de perguntar, e eu falei para ele que o Espírito Santo mostrou o Cascão. Daí ele falou, mamãe, um dia você disse que eu era igual o Cascão. Uma palavra, uma bobeira, uma brincadeira, sem intenção nenhuma de ferir o meu filho. Ele pegou para ele aquilo ali. Ele guardou no coração dele. Ele acreditou numa mentira. E por isso que ele não queria mais tomar banho. Era uma briga, uma reinacer, uma brigaceira. A gente era uma briga. Ele só ia com a vara. Tinha que ameaçar ele de vara para ir para o banho. Olha só que horror isso. Não façam isso. Não sigam esse exemplo, não. Pergunta para o Espírito Santo. Sigam o exemplo de perguntar para o Espírito Santo. E daí a gente cancelou essa mentira na vida dele, declarou a verdade. E daí agora ele vai feliz da vida.
Daquele dia em diante, não tem mais problema. E às vezes ele quer dar uma recuada, assim, daí eu falo, tá, daí ele fala assim, porque ele não diz assim, ó, eu não topo. Aí eu falo assim, ó, Dudu, vamos brincar lá fora. Daí ele diz assim, eu topo. Mas ele não diz assim, eu topo, ele diz assim, ó, eu toco com isso. Aí ele fala, aí quando eu falo assim, ó, vamos vir da escola, já vamos direto tomar banho, porque tá suado o cabelo, né? Como ele tem bastante cachinho, né? O cabelo dele vem todo encharcado, daí eu falo, vai tomar um banho, lavar esse cabelo. Daí ele fala assim, eu não toco com isso. Eu não toco, que ele fazendo, eu não topo contigo agora. Daí eu falei, não toca, e o que tu quer fazer então? Daí ele fala, eu quero primeiro comer uma coisinha e depois eu vou tomar banho. Eu falei, tá bom. Daí ele vai comer uma coisinha e toma banho. De boa, sem briga. Coisa mais linda. E é isso, o Espírito Santo faz a maternidade ser leve, gostosa. Somos nós que pesamos. Nós que pesamos, por quê? A gente quer fazer na nossa força. Nós é que fazemos isso. Então, busca ele. Busca a parceria dele. Busca a cura. Busca a cura de tudo. Declare verdades na vida do seu filho. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, como que tu vê o meu filho? Como que ele é? Ele vai dizer, teu filho é forte, é corajoso, é inteligente, é lindo, é precioso. Ele é um sacerdote, ele é um profeta, ele vai ser um grande adorador, ele é um adorador nato. Ele vai falar para ti. E daí tu pega ele, bebezinho, pensa que não entende? Entende sim. Por mais que ele não fale, mas ele está entendendo. Bota esse bebê lindo lá na frente do espelho e fala, tu é isso, tu é lindo, tu é inteligente, tu é amado, tu foi desejado, o papai e a mamãe te ama, você é importante na nossa família. E vai olhando a carinha dele lá no espelho para vocês verem como ele vai rir, como ele vai ficar feliz. Criança entende, gente, e tu vai afirmando a identidade dele, vai afirmando quem ele é. Fala de Deus para o seu bebê, fala como que Deus amou ele, gerou ele dentro dele antes de gerar o mundo inteiro, antes de criar todo mundo, de formar o mundo, Deus já amava ele dentro dele. Fala isso, seu filho vai ter essa essência já bem aflorada dentro dele, a identidade firmada. E quando ele tem essa identidade firmada, lá fora na escola, podem falar o que quiser, pode ter bullying, pode ter isso, porque o nosso filho não vai estar livre disso não, gente. Não vai estar livre disso. Não vai estar livre de amigo que vai querer bater, não vai estar livre de amigo que vai falar besteira, fazer bullying, essas coisas. A gente cresceu assim, todo lugar tem, porque né, a gente não tem como controlar quem vai estar lá na escola, quem vai estar lá na rua brincando com nossos filhos, né? A gente não tem como controlar isso. Pega o seu filho quando nasce, se você tem essa oportunidade, se você vai gerar um filho ainda, se você já está grávida, pega o seu filho quando nasce e profetiza na vida dele. Eu tive esse privilégio, glória a Deus. Com a Gabi, não, mas com o Eduardo eu tive. Meu marido estava junto comigo no parto, pegou ele e já abençoou, profetizou na vida dele, declarou bênçãos, palavras do alto para ele. Aí, quando a Fábio, que é a madrinha dele, foi visitar ele, pegou ele e já começou a declarar bênçãos, profetizando na vida dele também. Eu profetizei, né? E a gente vai profetizando. Não conseguiu fazer isso quando nasceu? Faz agora. Profetiza, abre a tua boca e profetiza. A gente falou disso ontem lá na live do Maternidade. Tá lá uma oração que você pode fazer, é um louvor, mas dá para fazer uma oração. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Procura aqui, pai, o que meu filho é? Quais as palavras que você tem para declarar para o meu filho? Ele vai te dar salmo, vai te dar provérbio, ele vai te dar muitas coisas para te declarar para a vida do seu filho. Escreve e vai declarando. Da sua oração, vai declarando. A Fábio está falando que também fez com o Joaquim, da Josi. A gente teve esse privilégio de fazer isso porque a gente teve esse entendimento, mas quando a gente não tem esse entendimento, no nascimento do nosso filho, né, a gente faz depois. Não vai, né? Tudo certo, tudo resolvido, faça depois. Faça depois, mas não deixe de fazer. Não deixe para fazer depois de adulto. Faz agora. A gente tem essa oportunidade de fazer isso hoje, agora. Acaba aqui, sai da reunião e já vai profetizar, já vai buscar na palavra que o Senhor tem para falar para o seu filho,
Pergunta para o Espírito Santo, já vai escrevendo e vai fazendo, gente. Nossa palavra tem poder. Nossa boca de mãe tem poder sobre a vida do nosso filho. Uma grande influência. Olha o que aconteceu com a Rebeca lá. Nós temos grande influência na vida do nosso filho. Faça hoje, né? No meu caso, com a minha filha, eu fiz muita coisa errada, eu me consertei pedindo perdão. Se a gente conhecia Jesus quando nossos filhos eram pequenos, né? Se a gente não conhecia, a mãe já te atende, filho. Se reconcilie pedindo perdão. Porque a gente hoje, como filha, eu como filha hoje, eu entendo que a minha mãe deu o melhor dela. Eu entendo que a minha mãe, naquela época, fez o que ela tinha de melhor para me dar. Porque foi o que ela recebeu também. E eu perdoei a minha mãe, eu não tenho mágoa da minha mãe, eu não tenho mágoa de nada do que aconteceu. O pai me curou. Então, né, o que eu passei para o meu filho, o que eu passo, é diferente do que eu recebi, mas algumas coisas às vezes são iguais, porque a gente repete. Mas a gente pede perdão, se reconcilia. Eu não carrego peso. Eu não dou esse fardo para minha mãe, dela, porque ela não conhece Jesus. Então eu não posso botar essa culpa nela, eu não posso dar esse fardo para ela. Eu conheço. E se eu conheço, eu perdoo. Eu entendo, porque o amor que o Senhor colocou dentro de mim me faz perdoar a minha mãe, me faz compreender a minha mãe, me faz ter empatia por ela. E a gente é livre disso, livre da culpa. Não se sinta culpada se você não conhecia Jesus quando seus filhos eram pequenos. Não se sinta. Se reconcilie, peça perdão e profetiza agora, porque ainda tem muita vida pela frente, profetiza agora, né? Amém? Era isso o que o Senhor colocou no meu coração, era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, mamãe, né? Tá livre para isso. Eu posso falar? Glória a Deus, que palavra mais linda, mais gostosa, mais deliciosa, quanto ensinamento, né? E também a gente pode aproveitar essa palavra para filhos espirituais, né? Porque o Senhor envia também filhos espirituais para a gente discipular, para a gente dar, mostrar Jesus, né? Muito, muito maravilhosa essa palavra mesmo, Marina. E eu gostaria de acrescentar só uma coisinha rapidamente na palavra da minha amiga querida. Eu tenho filhos e o meu marido tem uma filha, mas os filhos são nossos. Nós somos uma carne só. Uma carne. Quando nós tivemos esse entendimento, muitas coisas mudaram no nosso coração. E nós começamos a orar diferente para os nossos filhos. Eu digo que eu tenho 3 filhos hoje, e ele diz que tem 3 filhos. Porque nós entendemos o que o Senhor faz, né? Ele nunca erra. Ele nunca erra. Não são os meus, os seus, são os nossos, né? E a Neneca, que a gente chama da Neneca, né? A Rafinha, eu profetizo sobre a vida dela. E o meu marido profetiza sobre os meus filhos. A gente tem que ter esse cuidado, né? Atender isso, porque essa é a vontade do Pai também, né? E era isso só que eu gostaria de acrescentar. Alguém tem alguma coisa para falar, meninas? Verdade, Fábio. Tu falou uma coisa que é um ponto bem importante, porque a Gabi também não é filha do Kleber. A Gabi é só minha filha. Mas o Kleber também profetiza na vida dela. O Kleber tem ela como uma filha para ele. Ele a ama como uma filha. E ele sempre falava assim para mim: eu amo a Gabi como uma filha, mas ele não tinha pai. Ele não tinha filho na época, né? E ele disse assim: quando o Eduardo nasceu, eu soube realmente que eu já amava a Gabi como um pai, de verdade. E eu não tenho distinção do amor entre os dois, né? Então, isso que tu falou é muito importante, né? Acolher, amar o filho do nosso cônjuge como nosso, porque é a nossa família, né? Filho, nós somos uma só carne, como a Fábio falou, e é muito importante isso, gente, é muito importante. Muda muita coisa, né, Fábio? Quando a gente entende isso, muda muita coisa. Alguém quer falar, amores? Tudo quietinha? Ai, ai.
Tá tudo certo, tudo resolvido, entendemos bem a palavra. Amém. Eu gostaria de falar alguma coisa também. A palavra abençoada. Amém, minha irmã. Amém, querido. Amém. Gostaria de contar algo para vocês, falando sobre maternidade, aproveitar que a minha mãe está aqui. Minha mãe é a Fátima, ali é linda, ó, de cabelos loiros e franja. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe pelo telefone e eu estava dizendo assim, mãe, você tem que permitir ser curada e tal, e tal. Eu tinha orado sobre umas coisas, eu vou até comentar. Eu tinha orado para o Senhor para me mostrar o porquê que eu era tão gulosa, né? Por que eu sou gulosa, quero comer? E por que alegre, né? Mas eu gostaria de saber o porquê. Por que a avó, a mãe do meu pai, era macumbeira, querida, né? E ela, né, a gente entende que é o filho mais velho que eles querem trazer para isso, né? E o meu pai é o mais velho, eu era a mais velha, né? Mas não fui eu, foi a minha irmã. E aí eu queria entender como é que foi esse processo de cuidado do Espírito Santo. Daí eu orei sobre isso, estava falando com a mãe nesse dia, né? Mãe, você precisa ser curada. E a minha mãe disse assim, hoje você vai ser curado. Olha a sabedoria da minha mãe. Quando eu estava te esperando, o seu pai bateu em mim. Eu estava grávida de você de 7 meses e o seu pai bateu em mim. E aí eu fui para o hospital, né? Estava machucada e tal. E no hospital eu fiquei uns dias sem comer. Quando você mexeu, eu lembrei que eu tinha que comer por causa de você. E aquilo ali começou a trazer cura em mim, porque eu estava com isso desde o ventre. Eu achava, né, no meu inconsciente, que eu ia ficar sem comida. Então eu comia muito, né? Eu como bastante até hoje, mas aquele negócio mudou. Mudou. Eu fui curada daquilo ali. E também a mãe disse assim para mim, ó, quando você nasceu, minha filha, a sua avó foi visitar a gente no hospital e ela achou você muito feia. Olha, ó, o Espírito Santo botou a minha avó me achar feia. Então, olha só, né, gente? Como é bom orar, né? Ele traz as respostas, viu? E a minha mãe trouxe cura para a minha vida nesse dia. Então, eu incentivo vocês a fazerem o mesmo, sabe? Nas questões que vocês têm dúvidas e traumas, busquem, que ele traz resposta. E era isso que eu queria comentar com vocês. Abram os microfones e compartilhem se vocês têm o desejo.